dentro do site da própria KCC, eu vou compartilhar a tela com vocês, simplesmente para dar uma espiada, né, porque eu sei que o pessoal questiona, e aí, não tem nada de novo, não aconteceu nada. Acontece eventualmente alguma coisa, mas nem tudo que acontece existe essa relevância a ponto de valer a pena fazer um plantão. Também vou falar sobre isso. Pois bem, como vocês já observam, já existe aqui o carregamento, né, da página não inicial, mas a página da KCC, e eu vou para Home. Sempre que você entrar no site da KCC, você irá, aqui está o endereço, ok? /telexfree, kccllc.net, /telexfree. Aí você cai diretamente no case number, aí tem um número aqui que identifica a empresa, tudo isso que vocês já conhecem, ok? Aqui, quem quiser acessar o site da corte, né, que está cuidando do caso da empresa, você pode acessar também o link aqui, enfim. E aí tem várias informações e tal, enfim, aí vai. Mas o que nos interessa aqui é Court Documents, ou seja, os documentos da corte, ou do tribunal, no nosso caso aqui, no Brasil. Vocês observam o último andamento aqui, conforme destaco. Vejam vocês, dia 11, sempre lembrando que nos Estados Unidos, para quem não sabe, eu sei que a grande maioria sabe, mas vale a pena sempre repetir, que lá é invertido. Primeiro vem o mês, dia e depois ano, ok? É uma espécie de ordem crescente, né, que eles adotam, é uma questão cultural. Pois bem, isso não importa para nós. Então vocês observem que existe já o aceite, a ordem, né, ou a determinação judicial para que seja feito, ou seja acolhido, né, a petição, o acordo entre o TD Bank, como vocês veem aqui, tá, no próprio título, e também a Telexfree. No caso, representada nesse momento pela US Trust, que cuida dessa questão dos estates, como eles chamam, que seriam o ativo financeiro que existe da empresa, né? Em que está sofrendo as investigações, apurações, enfim. Existe todo um andamento. Bom, vamos lá. Vou clicar aqui, abrir o documento, e assim eu vou falando com mais detalhes a respeito disso. Então está aqui a ordem, e eu vou na última página já para demonstrar de pronto que já existe, como vocês podem ver aqui, onde eu passo o mouse aqui, ok? Já existe a assinatura, ok, do próprio juiz Melvin Hoffman, S. Hoffman, como vocês observam aqui. Então já foi acolhido, ele assinou isso dia 11 de dezembro, tá vendo? December 11 de 2014. Ou seja, ontem, tá certo? E foi executado de acordo, né, com as regras de postagem eletrônica, carregamento eletrônico, como algum preferir aí traduzir isso pouco importa agora, mas foi já resolvida essa questão e aceita pelo juiz. Agora vamos voltar aqui, o que nos interessa, que existem vários bancos envolvidos, né, dentre eles, numa única petição é citado também o TD Bank, e aqui quem se manifesta, como vocês podem observar no final, é o TD Bank. Não é? Então, embora a petição seja, aspas, coletiva, né, como foi feita aqui, Bank of America, JP Morgan, como vocês observam aqui, olha só onde eu estou destacando, Wells Fargo, Santander, Oriental Bank, Digital Federal, Credit Union, enfim, Citizens Bank, Wells Fargo Bank, por aí vai, são vários documentos, né, e quem fez esse pedido foi Stephen Bidar, né, devidamente apontado pela Trust, né, como o gestor, digamos assim, de toda essa questão da Telexfree, né, nessa luta da empresa para conseguir a reestruturação ou recuperação judicial, se fosse no Brasil, da empresa também lá. Não é? Pois bem, o que eu acho importante eu falar novamente é que quando eu li esse documento, ou um documento igual a esse, porque, como eu já disse, são vários bancos, e vocês observam aqui, mas cada banco vai se manifestando, fazendo o acordo, né? Por isso que isso aqui fala, ó, tá vendo? Ó,
ordem de acordo que foi feito, né, a petição de acordo, que foi feito entre o TD Bank, o Wells Fargo, todos os bancos fizeram esse acordo com uma espécie de acordo, né, de cavalheiros, digamos assim, para passar as informações que o Steven Bidar precisa. Pois bem, eu havia dito numa outra transmissão em que eu disse que o pessoal da empresa não tinha já de pronto, não concordado em não fornecer as informações pessoais, tá? Mas não é isso que tem aqui. Na verdade, o que existe dentro da ordem judicial, dentro da decisão, digamos, do despacho do juiz, vou falar assim algo voltado mais para a nossa justiça, para que a gente possa aí compreender. Então o juiz, né, ele concorda conforme o próprio pedido que foi feito dentro desse acordo, tá certo? Então o juiz ratifica os termos desse acordo. E um dos termos é que não haveria mais do que 7 dias, teria-se um prazo de 7 dias após a concessão dessa ordem, após a concessão desse pedido de acordo, digamos assim, entre a empresa, trustee, no caso, representada pela trustee, e o próprio banco, então teria um prazo de 7 dias, não mais do que 7 dias, né? Depois que entrar a partir da publicação dessa ordem, então foi desde ontem, né? Que o conselho de diretores dos devedores, eles deveriam, no futuro, notificar o conselho da trust, tá certo? Tá aqui, ó. Ou do TD Bank, se caso houver alguma objeção na produção de documentos do TD Bank contendo suas informações financeiras pessoais. Então, vamos recapitular aqui. Eu acho que isso é importante, né? Isso é importante, é um detalhe que faz a diferença, a meu juízo. Um dos termos, dos vários termos de acordo que existe, não é que não fosse concedido não mais do que 7 dias após o vigor desse acordo. Portanto, começou esse acordo lá, eu não sei se começa a contar no dia seguinte, se é no mesmo dia. Aí esses detalhes de como funciona nos Estados Unidos eu não sei. O que importa é nós entendermos exatamente o que significa o que está aqui. Então, o conselho ou os próprios diretores da empresa, dos devedores, eles deveriam notificar se caso houver alguma objeção. Tanto notificar o conselho da trust, quem são, né, melhor dizendo, é o Steven Bidar, que é um representante pessoal, individualmente, digamos assim, mas ele é funcionário de uma determinada empresa que foi contratada pelo governo americano, tá certo? Para poder cuidar desse caso, e também os advogados envolvidos, as outras empresas envolvidas, que dão suporte a esse trabalho do Steven Bidar. Esse é o conselho da trust, não é? E também o do TD Bank, se houver alguma objeção na produção desses documentos por parte do TD Bank, que vai conter as informações financeiras pessoais dos donos da empresa, que nesse caso seriam, imagino eu, que as pessoas envolvidas sejam o Carlos Vanzeller e também o James Merrill, e talvez os outros diretores financeiros, imagino eu que seja isso, não é? Então, sejam essas pessoas as envolvidas, ok? Então, isso aqui é um dos termos do acordo e foi concedido pelo juiz. Quer dizer o quê? Que se a empresa, né, através de seus advogados, não fizer nenhum tipo de objeção, e eu acredito que não devam fazer, não é? É o bom e velho quem não deve não teme. Então, a não ser que sejam informações pessoais que, por exemplo, sei lá, o cara foi num restaurante, ele não tem que prestar conta do que ele gastou, de o que ele comeu no restaurante. Isso pouco importa, não é relevante nesse caso, não é? Então, evidentemente, que salvo alguma questão em que os donos da empresa, através de seus advogados, entendam que aquela informação não deva ser tornada pública, eles não vão oferecer nenhuma objeção para falar a respeito das movimentações pessoais financeiras que envolvem suas contas que tiveram nesses bancos aí. Então é isso.
Acho que isso já não é nada relevante, que mude o curso, enfim, mas o fato que eu quero trazer é que as coisas estão andando lá nos Estados Unidos.